Boa noite, amados irmãos. Boa noite, igreja, também ouvintes. Vamos compartilhar mais uma coluna do Jave. Graças ao Senhor ter dado esse privilégio para nós de cooperar com os santos, né? Desfrutando junto e também trazendo essa mensagem rica que o nosso jornal Árvore da Vida traz para nós. Então, com muito prazer que nós vamos compartilhar mais uma mensagem essa noite, no qual o título é Chamados para Cooperar com Deus. É um título muito interessante e alguns princípios, alguns pontos aqui a gente precisa ver concernente a esse chamado. Levando para o nosso lado natural, a gente faz até uma pergunta para nós mesmos: será que Deus precisa de nós? Então, aqui por meio dessa palavra, nós vamos ver que Deus, ao criar o homem, colocar naquele jardim, Deus tem um plano, um projeto, né? E esse homem foi inserido nesse plano e nesse projeto dele. Então, hoje nós vamos compartilhar um título: Chamados para Cooperar com Deus. E já vamos abrir a Bíblia. Nós já vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17 até o 19. Nós vamos ler esses 3 versículos, depois nós vamos tocar alguns pontos em alguns desses 3 versículos agora à noite. Então vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 19. Amém. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, no versículo aqui 17, nos seus 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, como um homem, ele estava pregando arrependimento e falando do reino dos céus. E nessa caminhada, ele foi fazendo alguns chamamentos. A gente vimos aqui que ele chamou Pedro e André. Pedro e André eram pescadores, né? E eles deixaram tudo para seguir Jesus. Então, esse versículo 19, eu quero tocar nesse ponto aqui, no versículo 19, que está falando assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Esse vinde após mim, eles trazem uma tradução para nós que de um aperfeiçoamento, ou seja, seremos capacitados por alguém. Então aqui, a habilidade que Pedro e André tinham por meio de lançar rede como os pescadores, para ser pescadores de homem, isso não fazia nenhum êxito para Jesus. Então quando o Senhor falou: vinde após mim, nós temos alguns itens que nós precisamos ver nessa questão. O primeiro chamado é para nós ir até o Senhor. Ou seja, nós precisamos sair das condições que encontrávamos. As nossas condições eram deploráveis diante de Deus, e o Senhor nos chama a ir até Ele. Para isso precisamos ter ouvido. E eu quero nessa noite até despertar os irmãos ouvintes, né? Você foi chamado pelo Senhor? Você ouviu esse chamado? Então o Senhor aqui está chamando para você ir até Ele. Não é para você fazer nada. É para você apresentar a Ele, sair da situação que você está e ir até Ele. Porque no restante quem vai fazer é o próprio Senhor. Então esse é o primeiro chamado. Para quê? Primeiro o Senhor quer nos salvar. Ele quer operar em nós a salvação, tirar da situação que nós encontrávamos para experienciar a salvação. E por outro lado, Ele quer nos transformar. Para servir o Senhor na sua obra, precisamos de uma transformação. Da maneira que nós apresentamos a Ele, precisa agora de um processo. Então Ele quer, por um lado, nos salvar e por outro, nos transformar completamente. Só assim, experienciando esse primeiro chamamento e indo até o Senhor, que nós vamos compreender o que o Senhor quer fazer em sua obra. Então, nesse versículo 19, nós vimos, ir até o Senhor, para sairmos das condições que estavam e que encontramos. Esse é o primeiro chamamento, é o chamamento inicial. Então, quando Deus te chamou, você precisa ouvir e apresentar-se a Ele. Ó Senhor Jesus. Então, quando esse chamado, primeiro chamamento para ir até o Senhor, é para receber a palavra da graça. Que junto com ela, vem algumas promessas.
Então, se você ouviu no Espírito, você vai reagir. Precisamos reagir ao chamado do Senhor. E o seguimos, né? Ele vai fazer de nós algo mais, ou seja, Ele vai trabalhar em nós e operar mudanças em nossa vida. Então, esse é o primeiro chamado. Então, o primeiro chamado, nós precisamos ir até o Senhor. Esse primeiro chamado foi feito para irmos até Ele. Mas e o segundo, nós fomos chamados a segui-lo. Isso nós vamos ver em Mateus 16, ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, no versículo 24. 16, 24. Nós vamos ver esse versículo aqui. Então, no primeiro chamado, nós somos chamados a ir até o Senhor, experienciar a salvação e permitir que a sua vida comece a operar em nós para nos transformar. Então, Mateus capítulo 16, 24, o Senhor falou assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então, esse aqui é o segundo. O primeiro, você foi até o Senhor. Ouvir a palavra da graça, a palavra da salvação e o operar do Espírito na sua vida. Nesse segundo aqui, o Senhor já nos chama a segui-lo. Ou seja, onde quer que Ele for, precisamos estar atentos em seguir o Senhor. Então, aqui nesse segundo chamado, é uma experiência a mais que nós vamos ter. É uma experiência mais profunda, que implica em negar a nós mesmos e tomar a cruz. Esse negar a nós mesmos é nós deixar de lado, abrir mão das nossas vontades. Na velha natureza, no homem caído, nós aprendemos a ter muita vontade, muitos pensamentos, muitas opiniões, muitos sentimentos, e não submetia ao falar de Deus. Então, nesse segundo chamado, agora nós somos chamados para segui-lo. Agora precisamos aprender a tomar a cruz, abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos, dos nossos gostos, do nosso sentimento, pensamento e opiniões naturais. E nos submeter totalmente a Ele. Então, o primeiro item, irmão, é irmos até o Senhor e ouvi-lo. O segundo agora já é segui-lo. Abrindo mão de tudo esses itens que foi falado aqui. E, se nós concretizarmos isso nesse segundo chamado de ir, de seguir o Senhor, há um prêmio, que está no versículo 25 de Mateus 16. Há um prêmio que o Senhor vai nos dar. Se nos submeter à tua autoridade, ao teu governo, ao teu falar, e segui-lo de maneira como o Espírito nos conduzir. No versículo 25 fala: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. E aqui nós vamos experienciar, então, a salvação da nossa alma, que é o processo que nós estamos vivendo hoje. Então, à medida que você aprende a abrir mão das suas opiniões, dos seus desejos, a negar a si mesmo, seus pensamentos, que na obra de Deus não faz diferença nenhuma, o Senhor vai operar a vida eterna no seu viver diário e você vai experienciar a salvação da alma. É isso que nós estamos almejando hoje, vivendo essa realidade que é a vida da igreja. Então, esse é o segundo chamado. Então, são 3 itens de chamamento que nós estamos vendo aqui. O primeiro é ir, o segundo é segui-lo. Ó Senhor Jesus! Então, o Senhor sempre está trazendo uma palavra de alerta para nós aprender a submeter o seu falar, ouvindo o Evangelho e sendo salvo dia a dia por meio do operar da cruz em nossa vida. Então, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos gostos naturais para a obra de Deus não servem se não passar pela ressurreição. Então, tudo isso aqui você vai ir até o Senhor. Mas você precisa aprender agora a tomar a cruz, a negar a si mesmo e aprender a ser guiado pelo Espírito. Então, por isso, há esse segundo chamado. O primeiro você foi até Ele, ouviu o Evangelho da Graça, o operado da salvação na sua vida. O segundo foi chamado para você segui-lo. Então, nós precisamos seguir o Senhor da maneira que Ele nos conduzir. E o terceiro chamado, amados irmãos, nós vamos ver em Mateus 11, Senhor Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. 11, 28. Senhor Jesus,
Mateus capítulo 11, no versículo 28. O Senhor vai falar para nós dessa maneira aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus. Então aqui já é um terceiro chamado. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. O Senhor sabe que quando nós tomamos a iniciativa de ouvir o primeiro chamado e ir até Ele para ser salvo, experienciar a salvação, o segundo chamamento para segui-lo, o terceiro agora, Ele nos chama para levar até Ele os nossos fardos. O Senhor sabe que segui-lo requer de nós o quê? Perseverança. Mas na medida da nossa caminhada cristã, nós passamos por várias restrições em nossa vida. São fardos, são cansaço, desânimo, mas o Senhor nos chama para levar até Ele toda essa situação. Essa situação aqui do segundo chamado, de nossa vontade, de nossos desejos, nossos gostos, sentimentos, pensamento, opiniões, são alguns dos fardos que nós carregamos. Às vezes somos introduzidos na obra do Senhor com a nossa habilidade natural. Isso é um fardo. E aqui no Mateus 11, 28, o Senhor fala para nós lançar sobre Ele isso aí. Levar até Ele. Porque Ele sabe que a nossa vida cristã, na nossa jornada, ela é longa e por um caminho cheio de restrições. Irmão. O Senhor falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. E nessa porta estreita, nesse caminho apertado, não tem como você carregar essa bagagem. Esses fardos pesados, né? Esses cansaços, porque seguir o Senhor não é fácil. Requer submissão, requer encabeçamento. Então nós somos encabeçados por Cristo, somos encabeçados por irmãos responsáveis, somos encabeçados nessa jornada que estamos seguindo. Nós vamos estar atentos nessas palavras proféticas que estamos ouvindo. Essa palavra está vindo para nós e dando para nós direção. E, à medida que eu vou desfrutando disso, eu vou lançando sobre o Senhor esses fardos, essas cargas. Ele mostrou para nós que essa porta é estreita e o caminho é apertado. Não tem como você caminhar nessa jornada cristã com esse monte de peso. Precisa todos os dias, irmão, fazer uma reflexão da vida, orando no Espírito e buscando a face do Senhor. Na obra do Senhor é isso que fazemos. Então aqui, essa jornada é longa, por um caminho cheio de restrições. Por isso, nos faz outro chamamento, que é esse terceiro chamamento de 11, 28. Ali vai ter muito fardo, muita carga para nos carregar. E nós não vamos conseguir se nós não esvaziarmos e lançar isso sobre o Senhor. Então o chamamento é ir até Ele com nossos fardos e cargas. Ele quer que nós apresentamos toda manhã essa situação para Ele. Porque Ele sabe que se nós continuarmos, nós não vamos conseguir. Nós temos perseguições aí fora, temos passões na família, e em todos os meios nós somos acusados pelo inimigo. E isso a nossa mente se acelera. Por isso que eu preciso esvaziar. Eu preciso toda manhã desbloquear minha mente. Eu preciso colocar essa mente no Espírito, debaixo da submissão da autoridade da palavra, para que o Senhor ache caminho em mim durante o dia. Isso é diário, irmão. Não é um mês, 2 meses, não. É todos os dias você tem que confessar ao Senhor a sua deficiência, a sua dificuldade. Senhor Jesus. Então, todos os dias precisamos ter comunhão com o Senhor. Por meio da oração, falar para Ele dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, das nossas ansiedades. Lançar sobre Ele. Lançar sobre Ele. Por que precisamos fazer Ele? Porque Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte da vida. Então, quando você lança sobre Ele isso, o desfrute vem completo. E você vai ser alegre, irmão. Quando você tem esse princípio pela manhã de se esvaziar, de ir até o Senhor, a vida vem e te supre. Você vai ser alegre e feliz, mesmo sabendo de tantas perseguições que estão ao redor. Mas você está em paz. Você procurou o Senhor pela manhã e lançou sobre Ele a sua ansiedade, as suas preocupações. E é isso que o Senhor faz todos os dias. Então esse terceiro chamado aqui é para você levar até Ele. Não tente carregar isso que você não vai conseguir na sua jornada cristã.
você vai desanimar, a sua perseverança não vai dar, você vai perder um pouco da fé. Então é melhor buscar o Senhor pela manhã e lançar sobre Ele isso aí. Senhor Jesus. Fazendo assim, nossa esperança é renovada. Porque o Senhor é nossa fonte. Ele é a fonte da vida. Ele faz nos esvaziar diante dele quando chegamos essas cargas até Ele e Ele nos supre. E nós temos experienciado isso, irmão. Eu posso falar com toda certeza, ó Senhor Jesus, na comportagem, dinâmica na rua, na oração com as pessoas. Não tem como nós ser introduzido o dia todo na rua se você não lançar sobre o Senhor ansiedade. Se você sair de casa preocupado com isso e com aquilo, você não vai conseguir ficar na rua meia hora. Mas quando a gente vá para o Senhor pela manhã, que é o princípio da equipe quando saímos juntos, né? De manhã orar, esvaziar, desfrutar. Porque se você orar, esvaziando, desfrutando, liberando o seu espírito, você vai se compadecer das pessoas lá fora. Então nós temos experienciado isso, que não tem como você sair o dia todo para orar o dia inteiro pelas pessoas com dificuldade no seu espírito. Então é necessário, pela manhã, buscar a face do Senhor, esvaziar. Buscar Ele todo o tempo. Falar com Ele que nós somos pecadores, somos falhos, mas Ele nos escolheu. Ele que nos chamou para servir. Aprove a Ele, né? Revelar o seu Filho em nós. Então, esse terceiro item, irmão, é levar sobre o Senhor as nossas cargas, os nossos fardos. Nós somos ainda, a nossa natureza pecaminosa ainda em nós, né? Temos a vida de Deus, sim. Mas também temos uma mente muito acelerada, que processa as coisas bem mais rápido do que a do Espírito. Então, nós precisamos colocar isso como um fardo e lançar sobre o Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, em Mateus 16, 27, vamos ler Mateus 16, 27. Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, do versículo 27. Está escrito assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui nós experienciamos 3 chamados. O primeiro, ir até o Senhor, para experienciar a salvação, a experienciar a transformação. Segundo, ir até o Senhor e segui-lo. Agora já é um caminho que Ele abriu para segui-lo. Abrir mão de nossas coisas naturais e seguir o Senhor. Terceiro, lançar sobre Ele os nossos fardos, as nossas cargas. Isso, o que vai acontecer com nós? Nós vamos experienciar isso aqui, que está no Mateus 16, 27. Ele virá e Ele vai retribuir a cada um conforme a sua obra. Então, você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, que vai ouvir essa palavra, se o Senhor ainda não o chamou, Ele o chama agora. E minha palavra de encorajamento para você é que você ouve. Primeiro ouve e depois vá até o Senhor. Experienciar a salvação, experienciar a transformação. Esse é o chamamento inicial. E quero encorajar a você a reagir. Se o Senhor o chamou e você ouviu, reaja à palavra. E volta-se a Ele em busca de sua presença para servi-lo. A nossa salvação é para a consagração. O Senhor não salva ninguém e deixa lá onde estava. Ele faz uma mudança de esfera e agora te chama para uma consagração. Então a nossa salvação ela é para consagrar. Ela é para nosso serviço. Então precisamos ouvir esse primeiro chamado e ir até o Senhor experienciar isso. No segundo, irmão, segue o Senhor. Sabemos que não é fácil. Não é fácil seguir o Senhor. Multidão andaram com o Senhor, mas poucos ficaram. Poucos ficaram com o Senhor. Porque nessa jornada é o que nós falamos aqui. Ele quer experienciar o seu trabalhar em nós. Essa obra é dele e quem faz é ele por meio do Espírito. Nada nosso natural vai ser envolvido nessa obra do Senhor. Então, se você recebeu o chamamento inicial, é preciso dar mais um passo agora. Qual o passo? O Senhor agora precisa que você negue-se a si mesmo. Submeta ao falar da palavra do Senhor. Ouve a palavra e submeta. Tem as autoridades que estão sobre nós, que nós precisamos submeter.
Se nós fizermos assim para nós, irmão, vai ser muita bênção. Nós vamos ser muito abençoados. Então agora você precisa negar a si mesmo. Precisa tomar a cruz e seguir onde quer que ele for. O chamado não foi por um período, não. Foi agora até a eternidade. Vamos entender isso. Onde estávamos, para onde estamos hoje e para onde vamos. Isso vai ter a nossa perseverança e a nossa fé vai aumentando. E ele não quer apenas te salvar, irmão, da perdição eterna. O Senhor não tem só esse prazer de tirar do mundo, do pecado, transformar a salvação. Não, ele quer mais. Ele quer fazer de você um vencedor. É o que está aqui em Mateus 16, 27. Ele vai te dar um galardão naquele dia. Ele quer tirar dessa situação que você se encontrava e fazer você um vencedor quando ele voltar em sua glória, na sua manifestação. Então o Senhor, se ele ainda não o chamou, agora ele está o chamando. E você que já recebeu essa palavra de chamamento, irmão, experienciou o primeiro, o segundo, o terceiro, permaneça firme. O Senhor está te chamando para uma grande missão. A nossa missão aqui hoje é cooperar com a volta do Senhor. Trazer de fato o seu reino todos os dias. E vale a pena, irmão, viver uma vida restrita hoje. Vale a pena você viver uma vida restrita. Somente nesse ambiente chamado a vida da igreja que nós somos restringidos. Aqui nós somos restringidos em tudo. Graças ao Senhor por nos revelar a igreja. Então hoje, para servi-lo, teremos gozo e paz. Hoje, servir o Senhor é graça para nós. É receber alegria, é receber paz. Então, se você vai ouvir essa palavra depois, já ouviu o chamado do Senhor, ó Senhor Jesus, apresente-se a Ele, irmão. Para que o Senhor continue te transformando, te salvando e te galardoar naquele dia. Jesus é o Senhor.